E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o Gui Davi, do Donos de Construtoras, e eu tô hoje aqui para falar para vocês os 5 erros fatais que os donos de construtoras cometem todos os dias dentro da operação. Eu falo isso porque eu já tenho 18 anos de experiência nesse mercado e atualmente eu converso com centenas de empresários e donos de construtoras todos os anos, e vendo isso dentro da operação dos nossos clientes, a gente começou a mapear e entender quais são os principais problemas que acontecem dentro da operação, que são as causas exatamente dos problemas que você enxerga quando você tem uma obra atrasando, quando você tem os custos que estão estourando, ou seu fluxo de caixa está desencaixado, quando você não tem as margens que você gostaria de ter, ou simplesmente quando você está totalmente sobrecarregado física e mentalmente, tendo que fazer tudo o que acontece dentro da sua operação sozinho para a coisa andar, e ainda no final você fica com aquela impressão de que as coisas não andaram. Antes disso, clica aqui, começa a seguir esse canal, curte esse vídeo, manda para aquele dono de construtora que você conhece. Esse canal está sendo reativado e a gente vai trazer muito conteúdo direcionado especificamente para quem é dono de construtora e contribuir e dar direcionamentos práticos para que você consiga aplicar de imediato ou ter insights imediatos para conseguir melhorar a sua operação, tá bom? Então se inscreve aqui, manda esse vídeo agora para aquele dono de construtora que você conhece, e a gente já vai começar com o primeiro tópico que afeta, que aniquila a lucratividade, que aniquila o crescimento das construtoras, que é justamente a falta de uma captação ativa. Independente se você é dono de uma construtora de obras públicas, se você é dono de uma incorporadora, ou se você é dono de uma construtora de obras particulares que fecha contratos com terceiros, se você não tiver uma captação ativa, se você não tiver constantemente buscando novos contratos, se você não tiver alvos e metas para serem atingidos, isso faz com que você perca a previsibilidade de crescimento, perca a previsibilidade de receita. E para dentro do seu negócio, se você não tem receita entrando o tempo todo, contratos sendo fechados, vendas de imóveis acontecendo, licitações sendo ganha, você acaba com o oxigênio da sua operação. Então você precisa, ainda mais dentro das operações de construtoras que tendem a ser feitas por pessoas técnicas e engenheiros civis, acabam menosprezando a parte de captação, de trazer novos contratos para dentro da operação. Isso pode acabar com o seu negócio. O caminho que a gente tem aqui é ativamente ter uma prospecção. Se você não tem tempo para isso, contrate alguém ou tenha um sócio que tenha esse viés mais comercial para conseguir captar novos negócios para vocês e trazer receita, porque se você tem dinheiro, você consegue estruturar todo o resto. Se você não tem vendas estruturadas, se você não tem captação ativa, você não tem receita, você não consegue estruturar o seu negócio. Então imagina, se você tem uma venda nota 10 e você tem uma engenharia nota 7, o seu negócio vai prosperar. Agora, se você tem uma vendas nota 3 e sua engenharia nota 10, ela não vai se sustentar por muito tempo, porque você não tem receita entrando, você não consegue pagar bons salários e expandir sua operação se você não tiver essa captação acontecendo. Então, o primeiro grande fator é a captação, que nos leva para o segundo, que é, a partir do momento que eu trago novos contratos, que eu trago novas receitas para dentro, eu aumento o meu volume operacional, você precisa ter uma estrutura organizada, um organograma bem definido e processos estruturados e otimizados dentro da sua operação. É muito comum ver a sobrecarga acontecendo e ver todos esses atrasos que acontecem nas obras simplesmente porque a estrutura que você está colocando na sua organização não está adequada, os seus processos não estão otimizados. E quando você não tem processos otimizados e uma estrutura adequada, a sua operação simplesmente não funciona. Então, como que você tem que fazer? Você tem que estruturar o seu organograma e entender quem que vai cuidar da parte de captação, de marketing e vendas, quem que vai cuidar de cada um dos departamentos da engenharia, ou seja, quem é o responsável por projeto, por orçamento, por planejamento, por compras, por obra, por pós-obra, e como que você vai estruturar a sua gestão. Tanto a parte de gestão de pessoas com RH e a parte de contratações, processo de recrutamento e seleção, quanto a parte operacional, que é a parte financeira, que é a parte administrativa, contabilidade e tudo mais. Então você precisa entender nessas 3 vertentes, captação, operação e gestão, quem são as pessoas que vão ser responsáveis por aquelas atividades, ou se você vai criar departamentos, dependendo do volume que você tem, você precisa de um departamento estruturado para que você tenha operação estruturada, aí sim o processo consegue acontecer. Porque muitas vezes as pessoas até têm um processo bem desenhado, mas elas não têm as pessoas instruídas para fazer aquilo acontecer, ou simplesmente faltam pessoas na operação. Então, depois que você captou e trouxe novos contratos, você estrutura a sua operação e você organiza os seus processos para dar vazão naquilo que você está captando. Mas
Agora, entrando no nosso terceiro ponto se você capta novos clientes, se você tem estruturas e processos organizados, mas não tem planejamento, você vai trabalhar sempre correndo atrás da obra, sempre correndo atrás da execução e nunca antecipando. E a melhor forma de se fazer isso é conseguir planejar a sua operação da forma adequada. Tanto a parte de planejamento de custos, quanto a parte de planejamento de prazo, quanto a parte de planejamento de compras. Então, a falta de planejamento é o terceiro item que vai aniquilar com a produtividade do seu negócio. As coisas acabam acontecendo sempre na correria e nunca de uma forma intencional. Então, o que é o planejamento? O planejamento nada mais é do que ter um bom orçamento executivo. Isso é um planejamento de custos. Você ter todas as quantidades definidas, todas as especificações bem definidas e tudo muito bem estruturado, de forma que tanto a parte de compras quanto a parte de obras consiga olhar para aquele plano e executar sem ter que ficar fazendo contas, sem números genéricos dentro do orçamento. Então, o planejamento de custo bem feito nada mais é do que um orçamento que é praticamente uma lista de compras com todas as quantidades, com todas as especificações que você precisa para você conseguir operar e fazer a obra acontecer. E aí a gente vai para planejamento de prazo. Planejamento de prazo nada mais é do que um cronograma de execução. E aqui é um erro fatal. Eu vejo muitas construtoras com obras grandes, com volume grande de operação, sem ter um cronograma de execução. Gente, vai quebrar. É impossível você conseguir monitorar uma operação ou ser lucrativo se você não consegue ter esse cronograma atualizado pelo menos mensalmente. Essa falta de conhecimento do que está acontecendo, ela acaba com a sua operação, com a sua tomada de decisão. Então você precisa ter um plano de ataque para aquela obra, um fluxo executivo e consolidar todo esse plano em um cronograma detalhado para que as pessoas consigam bater o olho e saber aquilo que tem que fazer. Se eu tenho um orçamento bem resolvido e eu tenho um cronograma bem organizado, eu consigo juntar essas duas informações e fazer um planejamento de compras, que é a antecipação exatamente das tomadas de decisão. Eu não posso esperar a pessoa que está na obra me pedir para conseguir para correr atrás e pedir o material em cima da hora. Se você tem um planejamento bem feito, você consegue, de uma forma antecipada, antever o que vai acontecer na obra e já fazer. Eu não preciso ser um engenheiro da obra para saber que daqui a um mês começa a minha alvenaria. Eu só preciso ter um bom orçamento e um bom cronograma e fazer um planejamento de compras para que eu consiga antecipar as decisões. Então, eu trago o cliente para a minha operação através de uma boa captação. A partir daí eu estruturo a minha operação e organizo os meus processos e eu planejo a minha operação para garantir que tudo flua da melhor forma. Tudo isso leva a gente para o quarto passo, que é a falta de métricas e dados confiáveis. Se você não faz esse caminho de estruturação, de planejamento, se você não define quais são os indicadores de desempenho da sua operação, você não tem números para tomar decisão, você fica cego. E eu vejo muitos donos se perdendo aí. Ele simplesmente não tem a informação que ele precisa para tomar a decisão. E quando não tem essa informação de uma forma clara, vem aquela angústia, vem aquela falta de confiança no investimento, acaba não fazendo os investimentos que têm que ser feitos por uma falta de visão do que está acontecendo e a operação desanda. Então você tem que ter métricas para saber o que está acontecendo, o que vai bem e o que não vai bem na sua operação. E a partir daí tomar decisões, ou seja, eu tenho números que me indicam se aquilo está verde, amarelo ou vermelho, ou seja, se eu estou com um problema ou se eu não estou com um problema, e para aqueles pontos que eu identifiquei que eu tenho um problema para resolver, eu vou lá e resolvo esse problema imediatamente. Ou seja, se você não tem métricas e dados que te indicam onde estão os problemas, você tende a querer resolver tudo de todos os departamentos o tempo todo, o seu tempo é finito, é aí que você se sobrecarrega. Então, para a gente trilhar esse caminho de novo, a gente traz a captação de novos clientes, a gente estrutura e organiza os processos, a gente planeja a operação e justamente desse planejamento me traz números e indicadores para eu ter métricas para tomada de decisão. Aí sim você vai ficando mais tranquilo porque você tem domínio da sua operação e não a sua operação dominando você. E por fim, para a gente amarrar tudo isso, porque não adianta eu ter todos os processos organizados, toda a estrutura e todos os números se eu não tiver cultura. A falta de cultura, que é extremamente silenciosa, ela acaba com a produtividade das empresas, porque os comportamentos ou conjunto de comportamentos que acontecem dentro de uma construtora, se eles não tiverem muito claro o que você tolera e o que você não tolera na sua operação, as pessoas vão fazer da cabeça dela. E é aí que os processos não são seguidos, é aí que as reuniões não acontecem, é aí que aqueles grandes projetos mirabolantes que sempre começam com um baita do empenho, eles acabam morrendo, porque a cultura da empresa não está alinhada com aquilo que a empresa está esperando. Então você precisa estruturar. Quais são os valores que você tem dentro da sua operação? O que você tolera, o que você não tolera? Você precisa colocar gestão
você precisa desenvolver as lideranças da sua organização, porque se você tem gestão implementada e líderes desenvolvidos, você consegue ter uma independência da sua operação. A sua operação não depende só de você para funcionar, você não fica como uma babá da operação, ou você não fica como sendo o melhor engenheiro, a melhor engenheira da sua operação. Você tem que ser o dono que a sua empresa precisa, e você criar as pessoas para fazer a gestão e exercer a liderança que elas precisam, para que o dono consiga focar em crescimento, para que o dono consiga focar em cultura. Essa é a visão do dono. Então, se você está mergulhando e fazendo a operação rodar, está errado. Você precisa estruturar esses 4 primeiros passos para quando colocar cultura, refinar a gestão e refinar as lideranças da sua operação, você ter tempo para olhar para frente, olhar para o crescimento, trazer bons profissionais para fazer a sua empresa rodar, tá bom? Então, para recapitular, você precisa de estruturar a captação do seu negócio para trazer novos contratos, estruturar a sua empresa e organizar os processos para você ter a base feita, desenvolver o planejamento da sua operação para que você tenha números e métricas e para que você antecipe as tomadas de decisão, olhar para essas métricas e tomar decisão baseada em dados e, por fim, colocar uma cultura vencedora no seu negócio, uma cultura que é o alicerce cultural, o cimento que organiza toda a operação e mantém todo mundo unido para atingir um resultado. Tá bom? É isso. Se esse vídeo fez sentido para você, curte esse vídeo aqui, encaminha para um dono de construtora que você sabe que está precisando ver isso. E fica esperto aqui no canal, já se inscreve aí, que toda semana vai vir muito mais conteúdo assim como esse, para ajudar você a elevar sua construtora para o próximo nível e transformar a sua operação, tá bom? Curte aqui, encaminha esse vídeo, segue o canal, a gente se vê no próximo vídeo.